Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Tiago, aluno da Universidade Anhembi Morumbi, do curso de Licenciatura em Matemática. Este trabalho faz parte do projeto de estágio do meu atual período. A gente vai fazer uma videoaula sobre semelhança de triângulos e todo esse material elaborado que a gente vai apresentar foi construído em cima de consultas no documento BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento elaborado pelo Ministério da Educação que fala sobre todas as matérias que os alunos estudam, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Nessa videoaula, em específico, a gente vai trabalhar sobre a unidade temática Geometria. Vamos buscar os objetos de conhecimento semelhança de triângulos. E o nosso intuito é trabalhar as habilidades relacionadas a reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Para atingir esse objetivo, a gente optou por dividir o trabalho em 3 tópicos. Para começar, a gente vai rever alguns conceitos muito importantes sobre triângulos, já que o assunto principal é a semelhança de triângulos, então a gente precisa relembrar algumas coisas sobre os triângulos, algumas características deles. Em seguida, a gente vai entender a diferença entre congruência e semelhança. Isso é um assunto que causa algumas dúvidas em muitos alunos e a gente está aqui para poder mostrar alguns pontos que fazem a gente entender melhor o que é uma congruência e o que é uma semelhança e como que elas estão relacionadas. E por fim, a gente vai aplicar o aprendizado com exercícios, que é justamente para a gente poder fixar melhor ainda o conteúdo. Bora lá! Na parte de rever conceitos, importantes sobre triângulos, vamos começar com algumas informações que às vezes a gente esquece, mas é sempre bom relembrar. Em primeiro que polígonos são figuras geométricas formadas apenas por linhas retas ou segmentos de retas. Sempre quando a gente está falando de geometria, é muito comum a gente se ater ao fato de falar são linhas, são retas, mas a rigor, na matemática, quando a gente fala de polígonos, todos os lados eles são representados por segmentos de retas. Mas na nossa videoaula isso vai ser um preciosismo, então não necessariamente fiquem presos a esse tipo de nomenclatura, desde que a gente entenda o que é uma linha de um polígono e do que é uma linha infinita. Então, uma reta, por si só, é sempre uma linha infinita. Um segmento de reta é sempre um pedaço dessa reta. Então, a gente pode chamar aqui de linha, desde que vocês tenham isso em mente de que a gente está especificando sobre polígonos. Bom, a seguir, os triângulos, eles são figuras geométricas do grupo polígonos. Então, primeiro a gente falou de polígonos, né? Relembrou de maneira simples o que são polígonos, e aí a gente entra definitivamente sobre triângulos, afirmando que eles fazem parte dos grupos polígonos. Depois, todo triângulo possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Um triângulo é a menor forma geométrica possível de ser desenhada, por ter só 3 lados, é o menor polígono possível de ser desenhado. Por ter só 3 lados, ele tem só 3 vértices. Lembrando que o vértice é aquela ponta de cada triângulo, ou melhor, é o ponto de união entre 2 lados. E justamente dessa união entre 2 lados existe uma inclinação de uma reta para outra, uma relação de inclinação. Isso é o que a gente chama de ângulo. E os triângulos eles têm os ângulos internos, automaticamente, a gente vai rever isso um pouco mais para frente, gera também um ângulo externo. Mas, referente aos triângulos, a gente se atenha sempre às informações importantes dos ângulos internos.
a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então a gente vai ver um caso onde cada ângulo pode ter no máximo 90 graus, se os outros forem menores que ele, ou se todos forem iguais, eles terão 60 graus. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E por fim, a gente vai ter a classificação dos triângulos, que pode ser de acordo com dois fatores: ou de acordo com o comprimento dos seus lados, ou de acordo com a medida dos seus ângulos. A classificação de acordo com o comprimento dos lados, ela funciona da seguinte maneira. Para começar, eu trouxe aqui novamente as informações sobre as características principais de todos os tipos de triângulo que possuem, independente do tipo. Então, todos eles têm 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Estou só repetindo o que eu falei há pouco, que é para frisar mesmo. Agora, se desses 3 lados os 3 tiverem o mesmo tamanho, então automaticamente os 3 ângulos internos eles vão ser iguais. Então, se os 3 lados desse triângulo forem iguais, automaticamente os 3 ângulos internos eles serão iguais. E nesse caso a gente está falando de um triângulo equilátero. Reparem que aqui eu trouxe um desenho colorido e vou utilizar as cores para facilitar bastante o entendimento e a visualização dos conceitos ao longo da aula. Reparem que a gente tem 3 lados, todos eles estão pintados de azul. Então imagine que aqui é uma vareta azul, são 3 varetas azuis, todas as varetas têm o mesmo tamanho. Eu uni elas e formei um triângulo que vai possuir as mesmas medidas de comprimento para cada lado, e automaticamente esses ângulos que são as partes internas, eles vão ter a mesma medida. A gente pode fazer inclusive aqui uma conta rápida, não preciso nem trazer para o material. Se são 3 ângulos iguais e a soma deles é 180, então o ângulo interno de um triângulo equilátero sempre será 60 graus, independente do comprimento dos seus lados, que vai ser sempre igual, independente do tamanho do triângulo. A gente pode ter um triângulo equilátero de lados igual a 1 centímetro ou a 1 metro. Isso não vai interferir na medida do ângulo interno, que vai ser sempre 60 graus. Ok. Na segunda opção, e se desses 3 lados e 3 vértices, a gente tiver 2 lados com o mesmo tamanho e um outro lado com um tamanho diferente? Bom, automaticamente a gente vai ter 2 ângulos internos iguais, com a mesma medida, e um terceiro ângulo interno com uma medida diferente dos outros 2. Isso é o que a gente chama de triângulo isósceles. Reparem que aqui eu trouxe novamente uma construção com cores para facilitar o entendimento. Então, se eu tenho 2 ângulos internos de mesma medida, o terceiro ele vai ser diferente, já que não é um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles. Nesse exemplo que eu trouxe, os lados maiores estão na cor azul e o lado menor está na cor vermelha. Poderia ter trazido um outro exemplo, invertendo, que o lado maior fosse o vermelho e os outros lados, perdão, que o ângulo maior fosse o diferente e os ângulos menores fossem os opostos, que estão referentes a outra linha de base. Por fim, a terceira combinação possível para 3 lados e 3 vértices de um triângulo é justamente o oposto de um equilátero. Se no equilátero a gente tem 3 lados com o mesmo tamanho e os 3 ângulos internos com a mesma medida, essa terceira opção a gente vai ter 3 lados com tamanhos diferentes e os 3 ângulos internos também com tamanhos diferentes, com medidas diferentes. E para isso a gente chama o triângulo de escaleno. Percebam que aqui eu trouxe um desenho com 3 cores diferentes. Cada cor representa uma medida. Vocês interpretem como quiserem, mas imaginem que, de acordo com o desenho, a vareta de cor azul é menor
do que a vareta de cor verde, que por sua vez é menor do que a vareta de cor amarela. Todas elas juntas formam, se elas juntas formam um triângulo, então esse triângulo tem o nome de escaleno. Agora, uma coisa muito importante é a gente também relembrar a diferença e o porquê dos ângulos serem chamados de ângulo reto, o ângulo não reto, e qual é o tipo de representação e influência que isso vai ter na nomenclatura dos triângulos. Bem, aqui um desenho ele está orientativo, então o ângulo reto é justamente quando você tem um vértice, lembrando que um vértice é um ponto de encontro, um ponto de união de dois segmentos de reta. Então, o ângulo reto é quando um segmento de reta está totalmente vertical em relação ao outro. No caso do ângulo não reto, a gente tem aqui um vértice e um dos segmentos em relação ao outro, ele está levemente inclinado. Então, a gente chama de um ângulo reto ou um ângulo não reto. Obviamente, essa aplicação de nomenclatura ângulo não reto é só para a gente poder ilustrar e entender o porquê do nome mais utilizado que a gente vai ver daqui para frente. Bom, o ângulo reto ele se trata de uma interseção de duas retas distintas, uma totalmente horizontal à outra ou uma totalmente vertical à outra. Isso é uma relação comparativa entre ambas, ok? Então, se eu utilizar como referência essa linha, que pelo vídeo ela está na horizontal, então a linha que vai estar na vertical vai ser essa outra, mas se a gente inverter o lado do triângulo, a gente pode pegar que essa daqui vai ser a linha que está horizontal e essa vai ser a linha vertical. Tudo vai depender do jeito que a gente enxerga para o nosso melhor entendimento. Mas esse tipo de referência à posição é sempre uma relação comparativa entre os dois lados que a gente está fazendo a comparação. Então aqui eu coloquei como se ele estivesse formando um V e aqui como se ele estivesse formando um C estilizado. Reparem que uma em relação à outra continua, uma está na horizontal em relação à outra e a outra está na vertical em relação a uma, independente de como eu gire essa figura. Agora, o ângulo não reto, ele também é chamado de ângulo oblíquo, que significa inclinação. O ângulo oblíquo ele se classifica como interseção de duas retas distintas, assim como um ângulo reto, e essa intersecção não forma um ângulo reto. É por isso que é muito simples a gente lembrar que ou o ângulo é reto ou ele não é reto. Se ele não é reto, ele é um ângulo inclinado, logo ele é um ângulo oblíquo. E novamente essa relação comparativa entre ambas. A gente pode ter um monte de ângulo aqui, um monte de... Se a gente quiser extrapolar um pouquinho o desenho, vamos aproveitar e fazer aqui agora. Só para ilustrar, inclusive vou fazer de uma outra cor. Eu posso ilustrar que desse vértice ele sai outros segmentos de reta. Então, temos esse, temos esse, temos esse, enfim, esse aqui é o suficiente. Reparem que se eu usar como referência que esse vermelho é o prolongamento desse segmento preto, essa linha em vermelha, ela está horizontal. Se eu utilizar ela como referência, ela está na horizontal e a linha preta está na vertical. Agora, se eu utilizar essa linha composta por branco e preto, então esse pedaço vermelho sozinho que está na vertical. Aqui a gente tem um ângulo reto, esse segmento de linha preto que está inclinado em relação a outro preto, ele também está inclinado em relação a esse vermelho, também está inclinado em relação a esse outro vermelho, em relação a esse laranja e em relação a esse azul. Então vou fazer aqui uma marquinha. Esse segmento preto que tem uma marca rosa, ele está inclinado em relação a qualquer outro segmento que está nesse mesmo vértice.
Então ele está oblíquo em relação a qualquer outro. Diferente desse preto, que tem duas marcas amarelas. Em relação ao vermelho, ele está 180, ele está de maneira rasa, então o segmento é a continuação. Mas se a gente comparar com esse vermelho, ele está como formando um ângulo reto. Se a gente comparar com esse azul, está com um ângulo reto. E aí sim, se eu comparar com esse laranja, aí ele está formando um ângulo oblíquo também. Aqui é uma comparação, novamente, do ângulo reto com o ângulo oblíquo, mas para trazer um novo tipo de análise. O ângulo reto ele é sempre igual a 90 graus, porque ele é metade do ângulo raso. O ângulo raso a gente já viu em outras aulas, a gente sabe que ele mede 180 graus, e o ângulo reto ele divide esse ângulo ao meio, logo ele tem 90 graus. E quando a gente tem um ângulo reto, a gente automaticamente tem dois ângulos retos, porque eu posso identificar analisando da direita para a esquerda. Então aqui vai ter um ângulo reto. Então aqui eu repeti ele, mas eu também tenho um ângulo reto da esquerda para a direita. Então quando eu tenho um ângulo reto, automaticamente eu tenho dois ângulos retos. Se eu tiver apenas um segmento que forma aqui como se fosse um T invertido. Se fosse uma cruz, aí eu teria quatro ângulos retos. Mas não vem ao caso, é só uma exemplificação. Agora no caso do ângulo oblíquo, ele nunca é um 90 graus, porque ele não é reto, e então ele vai ser diferente de 90 graus, e ele vai ser sempre menor do que 180 graus. Lembrando que uma linha sozinha, ela representa um ângulo raso, que é 180 graus. Se ela tiver com uma outra linha na vertical, significa que está dividido pela metade, então seriam 90 graus, já que seria um ângulo reto. Do contrário disso, ele vai ser diferente de 90 graus e menor que 180. E aí é que entra quando eu falei que quando você tem um ângulo reto, você tem um ângulo reto dos dois lados. Quando você tem um ângulo oblíquo, você também tem um ângulo oblíquo dos dois lados. Porque ou ele está pouco inclinado. Novamente vamos fazer aqui uma marcação para poder girar melhor o entendimento. Se eu tiver uma análise a partir daqui, eu vou ver que essa linha vermelha ela está pouco inclinada em relação a essa linha rosa, essa linha preta com uma marcação rosa. Agora, se eu pegar essa linha com a marcação vermelha em relação à linha com marcação verde, ela está muito inclinada. E isso também interfere na nomenclatura do tipo de ângulo, que por sua vez interfere na nomenclatura do nome do triângulo. Quando a gente faz uma análise e interpreta aqui, por esse lado, da direita para a esquerda, onde tem a menor abertura, isso aqui é o que a gente vai chamar de ângulo oblíquo agudo, que é um ângulo mais fechado do que um ângulo reto. Ou seja, ele sempre vai ser um ângulo menor do que 90 graus. Automaticamente, do outro lado, aqui do lado esquerdo, analisando da direita para a esquerda, veremos que aqui a abertura ela é maior do que 90 graus. Isso vai receber o nome de ângulo oblíquo obtuso. Então ele vai ser um ângulo mais aberto do que um ângulo reto. Ou seja, ele vai ser um ângulo maior do que 90 graus. Isso para corroborar o que a gente afirmou anteriormente, que ângulos oblíquos são diferentes de 90 graus e menores que 180 graus. Porém, existem duas classificações. Ou ele é menor do que 180 e menor do que 90 graus, então ele recebe o nome de ângulo oblíquo agudo. Ou ele é menor do que 180 graus, mas maior do que 90 graus, então ele vai receber o nome de ângulo oblíquo obtuso. E aí agora a gente entra numa outra curiosidade sobre a nomenclatura. O nome ângulo oblíquo obtuso ou ângulo oblíquo agudo, ele acaba sendo substituído apenas por ângulo agudo ou ângulo obtuso. A palavra oblíquo, ela fica subentendida, já que quando a gente passa a perceber que obtuso ou agudo, ele está justamente fazendo uma referência ao tipo de inclinação.
Então é como se a gente estivesse falando ângulo inclinado, pouco inclinado. Para não ficar dessa maneira, a gente utiliza ângulo agudo. E aqui, ângulo inclinado, muito inclinado. A gente utiliza só ângulo obtuso. E aqui, por fim, eu trouxe 3 exemplos de cada um dos conceitos que a gente viu até agora. Aqui nós temos todos os ângulos agudos. Vejam que a marcação está indicando que todos esses ângulos de marcação verde eles são menores do que 90 graus. Não está especificado qual que é especificamente a medida de cada ângulo, mas aqui é o suficiente para a gente entender que se todos esses ângulos são menores do que 90, todos eles são agudos, e por esse motivo, esse ângulo, esse triângulo primeiro, vai ter a nomenclatura de triângulo acutângulo, porque todos eles são agudos, então ângulos agudos interferem no nome. Esse aqui é um triângulo acutângulo. A segunda opção que a gente falou mais cedo, quando dois ângulos são agudos e um ângulo é obtuso, ou seja, esse ângulo que está marcado ele é maior do que 90 graus. Automaticamente, os outros dois ângulos que aqui não estão marcados, eles serão menores do que 90 graus, já que a soma dos três ângulos vai ser 180. Para esse caso, onde um dos ângulos é obtuso, o triângulo passa a receber o nome de triângulo obtusângulo. Triângulo com ângulo obtuso. Triângulo com ângulo agudo. E percebam que tudo que a gente construiu até agora está se refletindo na nomenclatura. E por fim, o terceiro caso é quando um dos ângulos é reto e dois ângulos são agudos. Obrigatoriamente, quando você tem um ângulo reto, os outros ângulos agudos, eles serão sim, e é por isso que o triângulo retângulo recebe esse nome. Quando um ângulo é reto, ele recebe o 90 e é, ok? Maravilha! Agora que a gente já viu esses conceitos super importantes sobre triângulos, está na hora da gente entender a diferença entre congruência e semelhança. Para entender a diferença entre congruência e semelhança, a gente precisa passar pelos critérios de congruência. Quais são? Temos o LLL, que é o caso de congruência lado, lado, lado. Temos o caso LAL, que significa lado, ângulo, lado. E por fim, passando pelos três mais simples, temos o ALA, que é o ângulo, lado, ângulo. Então temos o critério ALA, o critério LAO e o critério LLL. São os critérios mais simples. Existem dois outros critérios especiais que a gente não vai tratar aqui, mas todos eles são deduzíveis a partir desses três. Esses três são os principais. Então, falando um pouquinho aqui do primeiro, o critério lado, lado, lado. Vamos pegar aqui nossa ferramenta de reta. Percebam que aqui a gente está analisando o triângulo ABC comparando com o triângulo DEF. Nesses dois desenhos a gente não tem a marcação dos ângulos internos, mas a gente tem a marcação, a indicação de todos os tamanhos dos ângulos. Nesse caso, como a gente está comparando só os lados, os três lados têm que ser igual para que a gente possa dizer, afirmar que esses dois triângulos, o da esquerda e o da direita, sejam congruentes. Então eles estão numa posição diferente, justamente para a gente poder trabalhar a nossa análise. Então a gente tem aqui o segmento AC com medida 2.2, o
segmento AB com medida de comprimento 3 e o segmento BC com medida de comprimento 2,8. Agora, olhando o outro, a gente vai ter o DE com medida número 3, o DF com medida 2,8 e o segmento EF com medida 2,2. Percebam então que o segmento AC ele é equivalente ao segmento FE. O segmento CB é equivalente ao segmento DF. E por fim, o segmento AB é equivalente ao segmento DE. Analisando o segundo caso, lado, ângulo, lado, nesse sim a gente vê que existe a identificação da medida de um ângulo interno desses dois triângulos que novamente estão em posições diferentes para que a gente possa trabalhar a nossa interpretação do desenho. Aqui a gente tem o triângulo GHI e o outro triângulo JKL. O triângulo GHI ele tem o segmento GH com medida 5, o segmento GI com medida 2,8 e a medida do ângulo interno é 45 graus. O triângulo da direita, a gente vê que também tem uma medida de um ângulo interno igual a 45 graus, e agora a gente analisa as outras medidas de comprimento que o desenho está fornecendo. O segmento KJ tem medida de valor 5 e o segmento LK tem o valor de medida igual a 2,8. Nesse segundo caso, que a gente está analisando agora, a gente pode garantir, de acordo com o desenho, que o segmento GHA é equivalente ao segmento, tem uma medida equivalente ao segmento LK e o segmento G. Embananei. Novamente. O segmento GI tem um valor equivalente a 2,8. O LK tem o valor 2,8, então eles são equivalentes. E aqui o GH, valor 5. JK, valor 5. Por esse motivo, analisando o lado, o ângulo e o outro lado, especificamente o ângulo que está no vértice de união desses dois lados, tanto do triângulo da esquerda quanto da direita, a gente pode garantir pelo desenho que trata-se de um caso de congruência. Nosso terceiro exemplo aqui, o ângulo lado ângulo, a gente vai analisar dois exemplos de triângulos que são retângulos. Um dos casos de congruência especiais é justamente em relação ao triângulo retângulo. Vou falar um pouquinho mais para frente. Percebam que aqui a gente tem um triângulo com um ângulo de 90 graus por ser um triângulo retângulo e a medida do outro ângulo valendo 33,7. Esse é o triângulo da esquerda. O triângulo da direita, a gente também tem um ângulo de 90 graus e um outro ângulo de 33,7. A medida do cateto da base é 3 do ângulo da esquerda, do ângulo da direita também. Por esse motivo, a gente pode ir analisando o ângulo, o lado que une os ângulos e o ângulo na outra ponta, a gente pode garantir que nesse caso, de acordo com o desenho, existe o critério de congruência que a gente nomeia como ala. Agora,
duas questões muito importantes. No caso de uma análise que engloba o critério de congruência LAL e o critério de congruência ALA, a ordem de análise deve ser na mesma ordem da sigla. Isso vale para os dois. Então, no caso do lado, ângulo, lado, o ângulo tem que estar entre os lados. Sempre tem que estar sempre os lados para caracterizar LAL. Então, eu posso analisar o ângulo nessa circunstância do triângulo da esquerda. Eu analiso o ângulo da esquerda, a medida do lado da esquerda, o ângulo que une eles e o lado da direita que está inclinado para cima. Analisando do 5 para o 2.8 ou analisando do 2.8 para o 5, eu tenho que encontrar a mesma representação no outro triângulo que eu estou garantindo que tem a congruência. Então eu vou analisar o lado, ângulo, lado, tanto de um quanto do outro. Reparam que aqui, analisando da esquerda para a direita, em sentido anti-horário, eu vou ter medida 5, valor 45, medida 2,8. Aí aqui, nos triângulos da direita, novamente, analisando de maneira no sentido anti-horário, eu vou ter 2,8 de medida, depois um ângulo de 45, depois um valor de medida número 5. Ao se referir ao ala, ângulo, lado, ângulo, o lado tem que estar entre os ângulos. Então, eu tenho aqui a disposição de um ângulo à esquerda, um ângulo à direita, fazem parte de um triângulo. Entre esses ângulos existe um lado, que é o lado que eu estou analisando. Da mesma maneira, eu tenho que acontecer no outro triângulo. Tem aqui um ângulo à esquerda, um ângulo à direita e um lado que está unindo esses ângulos. Essa ordem tem que ser respeitada sempre. Agora vamos falar sobre os critérios de semelhança. Bom, assim como a gente utilizou para o de congruência, o de semelhança também pode ser chamado de acordo com a nomenclatura da sigla. Aqui a gente tem o critério de semelhança ângulo-ângulo. Nesses dois exemplos eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. O triângulo ABC, o desenho me oferece uma medida de ângulo 90 graus, uma outra medida de ângulo 56,31 graus. Nesse triângulo da direita, também me é oferecido que existe a medida de ângulo 90 graus e a outra medida de ângulo 56,31. Então, por que eu posso garantir que esses triângulos são semelhantes, mas não posso garantir que eles são congruentes? Bom, por semelhança, eu sei que todo triângulo é semelhante se eu analisar só que a medida da soma a soma do valor dos seus ângulos internos é 180. Então, o ângulo desse triângulo da esquerda, que não está nomeado, ele é exatamente o que falta para que, somado com 90 e com 56,31, chegue em 180. E é a mesma coisa que vai acontecer no triângulo da direita, com esse ângulo que também não está nomeado. Quando eu descobrir o valor dessa medida que está em C, no triângulo da esquerda, e descobrir o valor da medida do ângulo que está em C', no triângulo da direita, eu vou poder comparar e afirmar que eles são a mesma medida de ângulo. Mas eu não tenho nenhuma informação em relação ao comprimento dos seus lados. Então, é possível sim que nesse triângulo da esquerda o segmento AB tenha um valor que eu encontre o mesmo valor quando eu for analisar o triângulo do lado direito, a linha B'. Por exemplo, se fossem congruentes, então
o triângulo da esquerda teria medida BA, por exemplo, igual a 5. Então o triângulo a linha B', se for congruente, ele também vai ser 5. Aí a gente vai cair naquela critério de avaliação ângulo, lado, ângulo. Quando a gente não tem a medida de nenhum dos lados, mas tem a confirmação dos ângulos, a gente pode garantir que existe uma semelhança, mas não pode garantir que existe uma congruência. Tanto é que é possível que esse caso aqui, por exemplo, o triângulo da esquerda, a gente já garantiu que ele é semelhante ao da direita, mas esse segmento BA pode ter o valor 4 e o segmento A', B' pode ter o segmento 2. Veja que existe uma razão de semelhança de 2, desse da esquerda para o da direita. Agora, para o critério de semelhança, LAL, reparem que é a mesma sigla do critério de congruência que a gente mostrou há pouco. Porém, agora, a diferença está no tamanho do comprimento dos triângulos envolvidos na análise. Novamente, a gente tem um triângulo ABC e um triângulo A', B', C'. Os dois triângulos têm uma medida revelada do seu ângulo interno, que é 63,43 para os dois triângulos, só que a medida de comprimento dos triângulos não é exatamente igual. Se fosse igual, então esse critério de equivalência caracterizaria uma congruência entre os triângulos, mas não é o caso. Então agora a gente vai entender por que existe uma semelhança, mas não existe uma congruência. Já que esse triângulo da esquerda, a partir desse vértice A, tem um segmento 3,35 e um segmento de valor de medida 6,5, para que fosse caracterizada uma congruência, o triângulo da direita, a partir desse vértice A', também teria que sair dois segmentos que apresentassem as mesmas medidas que a gente viu anteriormente, já que a gente já sabe que a abertura do ângulo é exatamente igual. Porém, reparem que esse triângulo da direita ele tem valores menores, que é o 3,2 e o 6,2. Bom, para garantir que existe uma semelhança, a gente tem que confirmar comparando os ângulos, comparando a medida dos comprimentos equivalentes do triângulo da direita para o triângulo da esquerda, ou vice-versa. Reparem que aqui o segmento AB ele está saindo do vértice A, que tem a medida 6,43, e o segmento A'B' também está saindo do segmento A', que tem a medida de ângulo 63,43. Aqui optou-se por fazer a divisão do valor maior pelo menor. Então, o AB, que é 3,35, dividido por 3,2, resultou um valor de 1,5. Agora a gente pega o lado maior dos dois triângulos e faz a mesma comparação, novamente dividindo o maior pelo menor. Então 6,5 dividido pelo 6,2, a gente encontrou 1,5. Nesse caso, como é a mesma razão de proporção que a gente encontrou de lados correspondentes dos triângulos, então aqui existe um fator de semelhança, uma proporção, e de certa maneira a gente pode dizer que o triângulo da direita ele é menor do que o triângulo da esquerda, numa razão de proporção 1,05, que foi o que a gente encontrou através da fração, da realização da operação de fração. O terceiro caso que eu vou trazer para vocês também é um caso que envolve uma sigla que a gente já viu para o critério de congruência, que é lado, lado, lado. Porém, se no critério de congruência lado, lado, lado só pode ser validado quando os dois triângulos têm a mesma medida de comprimento, no caso do critério de semelhança, os lados eles têm que apresentar a mesma proporção, já que é garantido que se eles
tiverem uma semelhança confirmada, os ângulos internos eles vão ser equivalentes. E também, pelo primeiro critério que a gente viu de ângulo-ângulo, quando os três ângulos internos são iguais, não obrigatoriamente o comprimento dos lados vai ser igual. É justamente o que acontece aqui, novamente com triângulos A, B, C da esquerda e da direita, a linha B', C'. Se de um lado eu tenho 3.1, 3.61, 6.5, 5.41, no triângulo da direita tenho valores menores, 3,2, 4.8, 5,77. A ideia de utilizar esses valores não redondos é justamente para facilitar que, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente tem que fazer uma comparação dos segmentos que a gente está analisando para ver se vai encontrar o mesmo nível, a mesma resposta relacionada à proporção aplicada. Então a gente pegou aqui o segmento AB, que vale 3,61, fez uma divisão pelo valor do segmento A', B' e encontrou uma proporção 1,13. Seguindo o mesmo tipo de análise, a gente fez agora uma aplicação do segmento AC, que vale 5,41, para com o segmento A'C'. A'C' vale 4,8. Então, 5,41 dividido por 4,8, resultado 1,13. Esses dois juntos demonstram ter a mesma proporção, mas se o terceiro não fosse da mesma proporção, então a gente não teria um caso de semelhança. Eles seriam parecidos. Mas em matemática, falar que eles são semelhantes ou que eles são parecidos tem um peso muito grande na interpretação do desenho. Então eu posso falar que são parecidos? Não. Eu tenho que falar que eles são semelhantes ou não são semelhantes. Por fim, para confirmar o caso de semelhança que a gente está trazendo aqui, a gente vai analisar o terceiro lado de cada triângulo, o terceiro lado faltante. Então a gente vai pegar o BC de valor 6,5 e dividir pelo valor 5,77 para então encontrar uma razão de proporção 1,13. Então, analisando os três segmentos correspondentes, o segmento correspondente de um lado do triângulo para o mesmo a mesma relação no outro triângulo da direita, para os três segmentos, a gente vai encontrar a mesma proporção. Isso garante que existe um critério de semelhança, LLL, portanto, o triângulo da esquerda, em relação ao triângulo da direita, ele é maior, na razão de proporção, 1,13. Bom, tudo isso até agora, o que a gente percebeu? O que a gente pode garantir? Quando fazemos uma análise e percebemos que existe congruência entre dois triângulos, significa que eles têm as mesmas medidas de ângulos e apresentam os mesmos comprimentos de lados. Agora, quando fazemos uma análise e percebemos que existe semelhança entre dois triângulos, significa que eles têm as mesmas medidas de ângulos e apresentam lados equivalentes com comprimentos proporcionalmente diretos. Então, ou seja, congruência está relacionada à ideia de igualdade e a semelhança está relacionada à ideia de proporcionalidade. Um outro detalhe que também é muito comum a gente ver os alunos cometendo um erro simples e muito fácil de entender, de que quando dizem que um triângulo é congruente ao outro, eles dizem que um triângulo é igual ao outro. De maneira usual, é aceitável que o aluno se expresse desse jeito e o professor ele vai entender qual que é a ideia do aluno. Mas quando você estiver lendo uma questão, respondendo uma prova, fazendo um teste, é possível que o que seja cobrado seja a ideia de igualdade como uma relação para estabelecer a congruência. Porque congruência não é igualdade. Se eu disser que. Vamos escrever aqui para ficar mais fácil o que eu estou exemplificando.
digamos que eu tenho aqui dois triângulos que eu analisei e tem as mesmas medidas de ângulos e lados. Então são triângulos congruentes. Eu posso me expressar verbalmente em aula, conversando com o professor, tirando uma dúvida, dizendo: professor, esse triângulo da esquerda ele é igual ao triângulo da direita. Esse triângulo azul é igual ao triângulo rosa. Verbalmente isso está certo. O professor vai entender, você vai conseguir se expressar e o pensamento vai fluir. Porém, a hora que você estiver escrevendo, redigindo, ou mesmo respondendo uma prova, uma questão que seja um pouco mais exigente, você vai ter que dizer que o triângulo da direita, que é o rosa, ele é congruente ao da esquerda, que é o azul, e vice-versa. Se eu disser, para o entendimento da matemática, se duas figuras são iguais, então elas são a mesma figura. Então, se o azul é igual ao rosa, o azul não pode ser rosa, porque são duas figuras diferentes. Existe uma relação de igualdade, existe uma relação de congruência, mas eles não são a mesma coisa. Então, o triângulo azul ele é sim congruente ao rosa, mas o triângulo azul ele não é igual ao rosa. Eu nunca posso usar é igual? Posso. Eu posso usar desde que eu diga o valor da medida dos ângulos do triângulo x é igual ao valor da medida dos lados do triângulo y. Essa é uma frase aceitável até pela matemática. Bom, nesse momento, agora a gente vai colocar em prática o aprendizado através de exercícios. Para começar, um exercício de entendimento. Ao comparar dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruente, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação: dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Essa é a segunda afirmação. Terceira afirmação: ao comparar dois triângulos, as medidas dos lados forem congruentes um a um, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Vamos analisar cada uma das afirmações. Bom, quando você compara dois triângulos, se a medida dos ângulos for congruentes, ou seja, os ângulos têm a mesma medida, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Bom, a gente já viu que isso não procede, isso não está certo. Ângulo, ângulo, ângulo não é um critério de congruência e muito menos é um critério de semelhança, já que a gente não precisa analisar o terceiro ângulo para saber que ele é semelhante, basta não saber se dois ângulos são semelhantes. Mas aqui, essa afirmação é sobre congruência. Então, ângulo, ângulo, ângulo não é um critério que estabelece um critério de congruência. Essa primeira afirmação é falsa. A segunda: dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Bom, eu posso desenhar um triângulo verde, vamos supor que ele seja equilátero, e desenhar um outro triângulo azul que também é equilátero. O que me garante que ele é equilátero? Esse triângulo é equilátero. Bom, todos os lados azuis têm a mesma medida entre si. Aqui um triângulo verde também, todas as medidas em verde
Todos os lados em verde têm a mesma medida entre si. Automaticamente, os ângulos internos desse triângulo verde vão ser 60 graus, cada um dos três lados, os três ângulos. No caso do triângulo azul também, cada um dos três ângulos vai ter 60 graus. Bom, então eu acabei de desenhar dois triângulos que são equiláteros, mas eu não sei se eles são congruentes. Pelo desenho, eu posso garantir que eles não são congruentes e realmente podem não ser. Eu posso afirmar que esse triângulo verde, cada lado tem medida 1, e no caso desse triângulo azul, eu posso afirmar que cada lado tem medida de comprimento igual a 11. Então são dois triângulos equiláteros que são semelhantes, mas não são congruentes, porque a medida dos lados é diferente. Existe uma proporção, mas não existe uma congruência. Então, a primeira aqui, a gente já colocou que está errado. Essa segunda está certa, é verdadeira. E por fim, a gente tem que, ao comparar dois triângulos, as medidas dos lados forem congruentes um a um, então podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Bom, aqui a gente pode desenhar de novo. Dois triângulos. Vamos fazer aqui. Aqui ele está pedindo para analisar os lados um a um. Então vou fazer. Vou mudar aqui. Aqui é um lado azul. Um lado amarelo. Um lado vermelho. É aqui numa outra posição. Um lado vermelho. Um lado azul. Um lado amarelo. Visualmente eles parecem não ser iguais, é por isso que eu fiz com cores. Vamos supor que eu garanta para vocês que todas as linhas que forem de cor vermelha, ela tem o tamanho 3. Todas as linhas de cor azul têm o tamanho 4. E todas as linhas de cor amarela têm o tamanho 5. Então, sim, acabo de confirmar que, ao comparar dois triângulos, as medidas dos lados, se as medidas dos lados forem congruentes um a um, então o azul é igual ao azul, o amarelo é igual ao amarelo, o vermelho é o vermelho, então a medida de um é equivalente à medida do outro, podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Sim, nós podemos. Então, essa afirmação é verdadeira. Agora vamos responder. Marque a alternativa correta. Vou marcar em azul. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Não. A alternativa número 1 é falsa. Essa daqui não serve. Somente a 2 é verdadeira. Bom, a 2 é verdadeira. Mas só ela é verdadeira? Não. A 3 também é verdadeira. Então, não serve. Agora, somente a 3 é verdadeira. Mesma coisa. A 3 é verdadeira? Sim. Só que a 2 também é verdadeira. Então, essa daqui não serve. A opção D. Somente a 2 é falsa. A 2 é falsa? Não, a 2 é verdadeira. A gente acabou de ver que a 2 é verdadeira. Então essa aqui não serve. Por exclusão, a gente sabe que a resposta E é a certa. Somente a 1 é falsa. E realmente, a gente analisou 1 a 1, a gente viu que a 2 e a 3 é verdadeira, a 1 é falsa. Então, somente a 1 é falsa. Agora, vamos partir para esse próximo. Aqui é literalmente um exercício sobre semelhança. No outro a gente usou semelhança para poder responder uma questão de congruência, e agora a gente vai responder uma questão só de semelhança. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual a medida de x? Ou seja, aqui a gente vai analisar da seguinte maneira. A gente tem um triângulo maior
que é o triângulo ABC, e tem um triângulo menor, que é o DEC. O triângulo DEC ele está sobreposto em cima do triângulo ABC. O triângulo DEC é menor do que o triângulo ABC. Então eu vou desmembrar esse desenho aqui do lado. Imaginem que é exatamente o mesmo desenho. Vou tentar fazer aqui seguindo os parâmetros que está mostrando ali. Vamos dizer que está igual. E aqui o menorzinho. Maravilha. Bom, de acordo com de acordo com o enunciado, ele já está garantido que existe uma semelhança. E a figura mostra que existe uma semelhança porque esse triângulo menor que eu desenhei em laranja, ele está sobreposto ao triângulo vermelho. Então ele está me garantindo que as medidas do ângulo do bico, esse ângulo que visualmente é o mais agudo, é a mesma tanto do triângulo vermelho quanto do triângulo laranja. E a outra informação que nos garante que eles compartilham dos mesmos ângulos para que exista essa semelhança é de que, pelo enunciado, o x, o segmento BA, que vale x, ele é paralelo ao segmento DE, que aqui pelo desenho vale 100 metros. Então, se esses triângulos estão sobrepostos e esse laranja é paralelo, significa que por interpretação, que a gente pode ver a partir do conhecimento que a gente tem sobre retas paralelas intersectadas por uma linha transversal, a gente pode imaginar que essa linha em azul são as linhas estendidas, e essa linha vermelha, que faz parte do triângulo original, ela é a transversal que está cortando essas paralelas. Então a gente pode ter a confirmação de que esse ângulo aqui é equivalente a esse ângulo aqui. Opa. E por esse motivo, já que pelo desenho a gente garantiu que um triângulo é semelhante ao outro, além do enunciado e além do desenho, a gente interpretou o desenho e agora a gente pode partir para as contas. Assim como eu fiz anteriormente, vamos fazer aqui a resolução nesse quadrado, nesse espaço aqui à direita. Bom, pelo desenho a gente percebe que o segmento BA, que vale x, ele é maior do que o segmento DE, e o valor AC, que vale 400, é maior do que o segmento CE, que vale 160. Assim como a gente fez a comparação para encontrar a proporção nos exercícios anteriores, nos exemplos anteriores, aqui a gente vai seguir o mesmo modelo, fazendo a divisão do valor maior pelo menor dos lados equivalentes. Então, BA é equivalente a DE e AC é equivalente a CE, é proporcional. Perdão. BA é proporcional a DE, da mesma maneira que AC é proporcional a CE, e a proporção das duas tem o mesmo valor. Portanto, x dividido por 100, ele vai dar uma proporção que é igual à proporção de 400 dividido por 160. Aí aqui a gente pode resolver de várias maneiras. Eu vou optar por fazer primeiro a divisão do 400 por 160, que vai resultar em 2,5, e depois eu vou multiplicar os dois lados por 100
Então, do lado esquerdo eu tenho x dividido por 100, vou multiplicar por 100 do lado esquerdo. Então eu vou cancelar esse 100, ficar em 1. E do lado direito eu vou ter 100 que está multiplicando 2,5. Portanto, para essa questão, a resposta é x igual a 250. Vou fazer em verde, que é a certa. Aqui, essa é a resposta do nosso exercício de fixação, de um deles. É isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado todo o material. Muito obrigado por acompanhar a gente e um abraço.